dia que você estiver chorando. Eu envio força quando você estiver caída. Eu reavivo a sua fé quando ela estiver ficando pequena. Mas para isso, nós precisamos entender qual é o processo. E aí, entrando nessa palavra, o Senhor, nessa passagem, eu gostaria muito que você prestasse atenção sobre o que é escolha. Aqui nós temos o contexto que eu disse, então nós temos agora 3 viúvas. Historicamente, quando uma mulher ficava viúva, ela podia casar com o próximo filho, mas aqui não tinha próximo filho para essas mulheres casar. Então, a gente tem 2 mulheres com 2 escolhas diferentes. Noemi, que veio de Belém, ela quer voltar para Belém, porque ela ouve falar que Belém agora melhorou. Eles saíram numa época de fome, mas ela escuta falar que agora Belém está sendo agraciado novamente. Então ela pensa, bom, eu vou voltar para minha terra. E essas 2 noras delas, as 2 noras eram moabita, era daquele lugar, elas tinham nascido lá. E ela fala para as 2, para Orfa e para Ruth, olha, eu vou voltar, mas vocês não precisam me acompanhar, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu já não posso mais ter filho, e mesmo que se eu pudesse ter filho, vocês iam esperar esse filho crescer para vocês casarem? Então fica aqui, fica com seus pais, fica na terra que vocês conhecem. E aqui, irmãs, a gente vê 2 escolhas. Nós vemos a escolha de Orfa. Orfa, ela chora, que é num versículo que eu li aqui. Ela chora alto e depois deu um beijo de despedida em sua sogra. Ela não fez errado. A sogra tinha falado para ela, fica aí, fica na sua casa, pode ficar com a sua família. E essa escolha de Orfa, ela está escolhendo ficar numa terra conhecida, ela está escolhendo ficar em Moabe, onde tinha os seus familiares, onde tinha os seus amigos, aonde ela conhecia o lugar, acredito que a vizinhança e todas as pessoas. Não tem nada de errado nisso, porque ela fez uma escolha. Mas Ruth, ela escolheu ir além daquilo que ela estava enxergando, além daquilo que ela estava vendo como concreto. E é esse passo de fé que o Senhor nos convida. Orfa, ela escolheu ficar num lugar que para ela traria segurança. Ela voltaria para a casa dos pais, ela voltaria a andar na rua que ela sempre caminhou, onde ela cresceu, ela voltaria a estar no âmbito dos familiares. Acredito que foi a escolha mais fácil de ser feita. Agora a Ruth não. A Ruth escolhe ir para um lugar que é onde os povos eram até inimigos. Ela escolhe ir para um lugar que é onde quem conhecia era apenas a sogra dela. E aí, em cima disso, a gente vai ver, e eu já falo para você, que se você quer viver o sobrenatural, você vai precisar dar um passo de fé. Talvez você tenha vivido até hoje dentro de um limite que a sua segurança física ou seus olhos estão permitindo você viver. Mas o Senhor tem te convidado nessa noite, a mim e a você, para falar, sai da sua zona de conforto, sai da onde você conhece, sai do lugar que está te dando segurança, mas vem para o profundo, vem para onde eu vou te sustentar, vem para onde você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou te sustentar. E é isso que nós vamos ver nessa história. A gente vê que órfã fica e acabou aqui. Não tem mais nenhum capítulo nesse livro que fala sobre a vida de órfã. Então ela fez algo de errado? Não fez, irmãs. Ela ficou lá dentro, voltou a ficar na casa dos pais dela. Mas a gente vai ver Ruth. E Ruth, nessa decisão, ela parte para uma terra de pessoas que ela não conhecia. Ela parte para uma terra de incerteza do que ela tinha passado e que ela estava passando. E quantas das vezes, deixa eu voltar e falar sobre isso para você. Ruth e Noemi e órfã passou por um processo que elas não esperavam. E quantas das vezes isso acontece comigo e com você? Às vezes você está passando algo, ou o Senhor permite a gente passar por um processo que você fala, mas Senhor, por que isso? A gente olha para essa história, eu tenho certeza que Noemi, ela poderia já ter feito esse questionamento, fala, Senhor, mas por que isso? Porque foi meu esposo, foi meus filhos e eu fiquei.
E quantas das vezes a gente questiona o momento que a gente está passando, a gente fala, Senhor, o porquê disso? Por que está acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, o porquê de tantas situações? Eu não tenho a resposta para você, mas eu tenho um segredo. Continua caminhando mesmo diante da dificuldade, que lá na frente o Senhor tem bênção para a sua vida. Não para diante do processo, não para diante da dificuldade, não olha para o que você perdeu e fala, Senhor, para mim já não deu mais, não dá mais, Senhor, está muito forte a minha dor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, está de uma forma que eu não enxergo mais, eu não consigo ver solução, mas eu te falo que o Senhor é a solução, o Senhor é quem enxerga, o Senhor é quem muda, o Senhor é quem dá novos começos, reescreve história. Só não para, irmã, só não para. Nós vivemos num contexto hoje que é muito difícil. E quantas das vezes a gente fala assim, ai não, eu vou deixar tudo para lá, porque está muito difícil, está muito pesado. Aí eu vou desistir do ministério, eu vou desistir da família, eu não quero mais oportunidade, eu quero ficar no meu cantinho. Mas o Senhor te fala hoje, ei, não olha para a situação não olha para o meio que você está passando não. Eu sou o Deus que escreve a história toda, eu sou um Deus que faz obra completa, eu não entrego nada pela metade. Você só está sendo forjada, você está sendo preparada, para aquilo que eu tenho para te entregar nas tuas mãos. Oh, aleluias! E voltando, a escolha de Ruth, ela exigiu renúncia. A escolha de Ruth, ela exigiu abandono, porque não é fácil. Eu conheço mulheres, aqui está a Dene, que a família dela é lá da Bahia. Às vezes eu falo para ela, Dene, eu acho vocês tão fortes. Eu nunca saí da barra da saia da minha mãe, eu tenho quase 40 anos, eu morei a vida inteira ou na rua dela, ou na rua de trás, agora eu moro no outro bairro, mas a gente nunca saiu de perto da minha mãe. E elas saem de lá e vêm para cá, constitui família, o Senhor abençoa. E o que aconteceu aqui, Ruth precisaria abandonar a sua família, Ruth precisava abandonar a sua cultura, os seus costumes. Eu acredito que Ruth chorou para poder ir embora. Ruth precisou se esforçar e principalmente Ruth precisou ser obediente. Ela obedeceu quando Noemi vai dando para ela a instrução para ela mudar a história, para ela ir trabalhar, para ela ir colher as espigas. Ela foi obediente. E aí eu venho dizer para você, não tem milagre se não tem renúncia. Não tem milagre se não tem choro. Não tem milagre se não tem esforço. Não tem milagre se não tem obediência. Não tem como a gente viver o que a Bíblia promete se eu quero andar desse lado. A Bíblia fala, olha, vai por aqui. Eu falo, não, eu vou por aqui, mas eu quero as bênçãos do Senhor. Mas o Senhor hoje, Ele fala para mim e para você, você precisa estar debaixo da obediência. Não adianta você mudar para Belém, não adianta você querer estar em Belém, mas querer continuar com a cultura de Moabe. Não adianta você querer conviver e ter a bênção que Belém está oferecendo, mas você querer cultuar ainda o Deus de Moabe. Então, se você saiu de Moabe e abandonou lá, agora você faz parte da cultura de Belém. Belém significa a casa do Senhor, Belém significa a igreja, a sua vida. A irmã hoje falou na hora que ela estava louvando, tem o altar aqui, tem poder, mas nós somos o altar. E o altar para o Senhor habitar exige renúncia, exige obediência. Não tem como a gente viver uma vida de bênção se nós não andarmos conforme a palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso maior manual de instrução. A Bíblia nos ensina. Nós estamos aprendendo algumas semanas na nossa igreja, na escola bíblica, sobre discípulo. E nós estamos aprendendo de uma forma muito profunda que discípulo é olhar o mestre, fazer o que o mestre mandou, é seguir o mestre, é copiar o mestre, é estar do ladinho do mestre. Não tem como eu ser discípulo se eu não quero seguir o mestre. Não tem como eu ser discípulo se eu só quero adorar e louvar o Senhor 2 horas por semana em um culto. O culto não transforma, quem transforma é a vida com o Espírito Santo. Quem transforma é meu dia a dia atrás do mestre. Eu só vou virar discípulo se eu olhar o tempo todo para o mestre.
Nós não somos perfeitos, mas nós temos que se acostumar a olhar e se espelhar naquele que é o mestre das nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. Quando Ruth decide escolher Belém, Ruth escolhe ir para um lugar que ia ter vergonha, ia ter confronto, ia ter insegurança. Quantas das vezes o lugar de sair da nossa zona de conforto vai nos confrontar? Nós vamos sentir vergonha, nós vamos sentir confronto, nós vamos sentir insegurança, porque não é fácil mudar. Não é fácil a gente sair do meio do que a gente é acostumado para falar: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida agora. E eu não falo sobre altares, eu não falo sobre microfone. O chamado não é só estar aqui falando, não. O chamado é estar lá dentro da sua casa para você ser a pessoa que a sua vizinhança olha e vê em você mudança, que o seu esposo olha e vê em você mudança. Isso a gente precisa abandonar, precisa renunciar tanto o nosso eu, porque o meu eu quer estar lá em casa. O meu eu queria estar sentada no sofá assistindo uma Netflix. Mas isso não vai alimentar a minha alma. Isso não vai me fazer fortalecer. Isso não vai me fazer ser uma mulher de fé. E se eu não for uma mulher de fé, eu não vou romper nos dias difíceis. A gente tem visto, essa semana eu quase não olhei nada de redes sociais, mas qualquer coisa que você olha de notícia, é só coisas ruins. E não vai melhorar. Não pensa você falar: não, é só uma fase. Não é, porque é fim dos tempos. O Senhor vai voltar, Jesus está às portas. E só vai prevalecer a mulher de fé. Só vai conseguir ficar de pé diante de tantos ataques quem realmente tiver fé, convicta naquele que nos chamou. E não é entusiasmo que vai te manter de pé. Não é um arrepio que vai te manter de pé. É realmente relacionamento com o Senhor. É realmente renúncia. É realmente uma busca. É falar: Senhor, eu estou sentindo dificuldade, mas eu sei que o Senhor me sustenta. Senhor, eu estou com vontade de parar, mas eu sei que o Senhor me chamou. Senhor, eu estou vendo o meu lar, eu não estou vendo mudança, mas eu confio na palavra. Eu creio na promessa. Eu continuo crendo, eu continuo caminhando, eu continuo buscando, porque enquanto você busca, enquanto você está aqui, enquanto você se ajoelha, enquanto você louva, o Senhor age nas suas causas. Oh, aleluias! Eu disse que em Belém ia ter vergonha, Belém tem confronto, Belém tem insegurança, porque ir para Belém e sair de Moabe significa abdicar o meu eu e agora viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas também Belém tem recomeço, Belém tem vida nova, Belém tem riso, Belém tem tudo aquilo que você perdeu em Moabe. O Senhor te chama: vem viver em Belém, vem viver em Belém, que eu reescreva a sua história. No decorrer da história a gente vai ver que quando Noemi, ela entra em Belém, as pessoas falam: nossa, não é Noemi? Ela fala: não me chame de Noemi mais, me chama de Mara, que significa amarga. E aquela mulher tinha razão para ser amarga. Imagina você, porque essa história não é um conto, não é um folclore, é uma história real, é algo para nos inspirar, é para falar: olha, aquela mulher tinha tudo para desistir, tinha tudo para voltar e falar: não, eu vou abandonar esse Deus que permitiu que acontecesse tudo isso. Mas não, mesmo diante da dificuldade, ela permaneceu. E nós temos que aprender, mesmo diante da dificuldade, permanecer. Falar: é fácil? Não é. Você pode falar: irmã Graciele, você está falando aí porque você não conhece a minha vida. E eu não conheço mesmo. Eu não conheço e não posso fazer nada. Mas eu e você servem um Deus que Ele cuida de nós. Eu e você serve um Deus que Ele pega a nossa história de amargura, de tristeza, de frustração. Ele vira a página, Ele fala: olha, eu virei agora. Não é no começo mais, agora eu vou mudar essa página. E eu escrevo capítulos novos, eu escrevo dias novos. Eu trago para o seu rosto, que até hoje era de lágrimas, sorriso, alegria. Eu trago para a sua vida que até agora você só olhava e enxergava agonia, tristeza. O Senhor é um Deus de alegria, é um Deus que preenche coração. Sabe, irmãs, quantas das vezes
A gente não escolhe os capítulos da nossa história. Você pode estar falando para mim, sabe, irmã, você não sabe o que eu passei até aqui. Você também não sabe o que eu passei, e não vai adiantar nada nós duas conversar sobre o que nós passamos. Não adianta a gente falar, olha, eu passei por feridas que eu não merecia. E eu acredito que você tenha capítulos na sua vida que você não merecia. Mas o Senhor, Ele te fala, e agora? O que você vai fazer com tudo isso? Você vai continuar caminhando magoada, entristecida, culpando Deus? Ou você vai falar, Senhor, eu quero uma vida nova a partir de hoje. O que me feriu eu não sei, eu não consigo voltar, eu não consigo mudar o passado. Mas eu creio no poder do teu sangue, que o Senhor é bálsamo para o meu coração, é bálsamo para o meu sentimento, é bálsamo que transborda alegria dentro de mim. E isso é escolha. Isso é escolha, infelizmente é escolha. Nós precisamos escolher, querer viver o novo do Senhor. Ou você pode escolher ficar remoendo aquele capítulo que te traz entristecimento e vai morrer dessa forma, porque não vai apagar. O Senhor não, mesmo que você coloque seus joelhos no chão, não vai acontecer nada, não vai existir uma amnésia que vai você passar. Falar, não, olha, sabe aquele capítulo que te feriu? Vamos apagar. Vamos pegar do livro aqui, arrancar a página e jogar fora. Não vai acontecer isso, porque já passou. Você já viveu. Aqui Noemi, ela já tinha perdido seu filho, perdido seu marido, perdido seus filhos. Ruth aqui, ela já tinha ficado viúva. Ela não tinha filho. Mas ela escolhe falar para Noemi, Noemi, eu vou contigo viver o novo lá em Belém. Eu quero viver junto com o seu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Porque ela reconhecia que esse Deus podia fazer algo diferente que o Deus de Moabe não podia. E quantas das vezes nós estamos caminhando com o Deus de Belém, mas não acreditando que o Deus de Belém pode escrever novas histórias. A gente lê a história de Ruth, a gente lê a história de Ana, a gente vê tantas histórias na Bíblia, porque a gente consegue ler o começo, meio e fim, e a gente fala, nossa, como o Senhor agiu na vida dessas mulheres, nossa, quanto milagre. Mas irmãs, deixa eu te falar uma coisa, o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. O Deus que sustentou aquelas mulheres é o Deus que te sustenta. O Deus que reescreveu história na vida de Ruth é o Deus que você busca. E o Senhor manda eu te falar, por que dúvida, mulher? Por que esse coração duvidoso? Por que achar que o seu problema é maior do que o seu Deus? Por que colocar o seu problema à frente de forma para pensar, Senhor, para mim não tem jeito, para mim não, para minha irmã do lado deu, para minha mãe deu, para a irmã que está cantando deu, para Ruth deu, mas para mim não. O Senhor manda te dizer hoje, aumenta essa sua fé e caminha. Aumenta essa tua fé, a sua pequena força. Dobra o seu joelho dentro do seu secreto e fala, Senhor, a minha fé está tão pequena, mas eu ouvi aquela pregação daquela moça hoje, e eu estou aqui para te falar, multiplica a minha fé, aumenta as minhas forças, renova em mim a vontade de te buscar, renova em mim a vontade de estar perto, renova em mim a vontade de se entregar na tua presença. Eu não quero só o Deus que entrega o milagre, eu não quero só o milagre, eu quero o Deus que faz o milagre. Eu quero viver intimidade, eu quero estar contigo. Não tem como orar dessa forma e nossa vida não ser transformada. E Ruth, ela decide a partir daí viver a incerteza que Belém oferecia, mas ela passa a viver pela fé. A fé de ir para um lugar onde você não conhece. A fé de tomar uma decisão que vai te tirar os pés. A fé é isso, é você pisar antes de ver o chão. E Ruth fez isso. Ruth decidiu ir para um lugar que ela não sabia o que estava esperando ela. Mas ela teve fé, ela teve um passo de fé, mediante de tudo que ela tinha vivido. Ela podia ter escolhido igual órfã, ter falado, olha, eu vou ficar aqui na casa dos meus pais. Eu sei o que aconteceu, Noemi está falando para mim que eu posso ficar aqui. Mas ela decidiu pegar a sua sacolinha, as suas dores, porque essa mulher tinha ferida no coração. Essa mulher, ela tinha perdido o esposo, ela estava sem proteção nenhuma, porque isso significava uma viúva nessa época.
mas ela decide ainda assim continuar caminhando, mesmo doendo, continuar caminhando, mesmo quantas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente engole o nosso choro, entra para cá, coloca um sorriso amarelo, mas o Senhor manda te falar: eu me enxergo quando você vem com a sua lágrima aqui, ó, vem com a sua lágrima a ponto de transbordar, mas você veio. Eu não sei como que você está aqui, mas você veio. O seu coração pode estar entristecido, mas você veio. E esse é o segredo da nossa caminhada. O Senhor não nos promete dias de flores todos os dias. Pelo contrário, Jesus fala que no mundo tereis aflições. E nós temos todos os dias. Os dias maus batem na nossa porta. Assim como num crente ou crente, os dias maus acontecem. Porque nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. E nós sabemos que nós estamos numa caminhada para ir morar no céu. E nós sabemos que para caminhar e ir morar para o céu, tem um inimigo todos os dias querendo fazer você desistir. Todos os dias tem um inimigo querendo falar para você: ei mulher, você está perdendo tempo. Ei mulher, volta a fazer o que você fazia antes. Não se transforma não, não busca não. Fica na sua zona de conforto. Porque o inimigo sabe que uma mulher de oração, ela muda a história. O inimigo sabe, essa Ruth, uma mulher com uma atitude, só uma, de falar: olha, eu vou com você, Noemi. Mudou toda uma história, toda uma genealogia, pela atitude de uma mulher. E às vezes a gente olha e fala assim: mas eu sozinha, como que eu vou mudar a minha casa? Mas eu estou caminhando sozinha, não estou vendo mudança nenhuma, meus filhos não vêm, meu esposo não vem. Mas o Senhor, Ele vem trazer essa palavra hoje para falar: ei, você é um canal de bênção dentro da sua casa. Você é um agente de transformação dentro da sua casa, dentro da sua família. A sua oração, o seu caminhar vai fazer uma genealogia inteira ser mudança. Vai fazer uma geração inteira ter mudança. Por isso tanto ataque do inimigo na vida das mulheres. Nós participamos sábado retrasado, de um culto onde foi ensinado sobre família. E o pastor falou algo, irmãs, para as mulheres isso. Que nós somos um imã dentro do nosso lar. Que as mulheres têm o poder de unir. Mas eu até falei isso na nossa igreja domingo passado. Eu não sei se as irmãs já tiveram a experiência. Quando criança, eu não sei, na minha casa tinha imã e a gente ficava brincando com a imã. E a imã tem um lado que ela gruda e tem um lado que ela não gruda. Então, se você é um imã, você tem o poder de fazer a união, mas você também tem o poder de espalhar demais. Se você estiver usando aquilo que deveria ser do lado contrário, você pode ser o agente, em vez de ser o agente unificador dentro do seu lar, você pode estar sendo um agente separador. Fala: irmã, mas eu sou crente. Sim, você é crente, mas você está tendo atitude de crente lá dentro? Você está tendo atitude de crente com os seus filhos? Você está tendo atitude de crente com os seus vizinhos? Crente não é título. Crente não é para ser só título, é para ser vivência. Ser cristão é para ser vivência. Ser cristão é para ser atitude. Ser cristão é para ser crente aqui dentro, mas é crente lá fora, é crente no trabalho, é crente com a esposa, é crente com a filha. É crente a todo tempo, porque nós somos templo. Não tem como ser templo só de sábado à noite. Falar: Senhor, eu sou templo só agora, mas no domingo eu não sou templo mais. Na segunda-feira eu também não sou. Ou você é templo ou você não é templo. E o Senhor não tem como habitar em templo que não está em ordem. Nós precisamos estar em ordem. Não é brincadeira ser crente, igreja. O Senhor está às portas, eu tenho certeza disso. Não é tempo mais da gente cochilar, não é tempo mais da gente desanimar. É tempo da gente se revestir do Espírito Santo. É tempo da gente se vestir, se revestir, usar as ferramentas que o Senhor nos promete e falar: Senhor, eu não vou desanimar. Senhor, eu não vou parar. Senhor, está doendo, mas eu continuo caminhando. Senhor, não é pelas minhas forças, mas é por quem está me sustentando. Eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor guarda a minha vida. Senhor, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar, irmã. Oh, aleluia. E eu já caminho para o final. Ruth não só escolheu entrar em Belém, mas Ruth escolheu viver uma vida de quem mora em Belém.
E isso também é uma escolha. Eu espero que vocês tenham entendido o paralelo. Moabe significa o passado e as escolhas que eu faço de ficar no passado. Moabe significa as minhas escolhas que traz conforto. Moabe significa eu escolher aquilo que não me confronta. Moabe significa eu ficar naquele lugar onde eu sempre estive, ficar lá com a minha dor, olhar para o meu passado, olhar para a minha dificuldade e ficar, ó céus, ó terra, Senhor, aconteceu isso comigo. E Belém significa vida nova. Significa falar, eu não vivo mais o que Moabe me deu. Agora eu vivo debaixo de uma autoridade do Senhor. Eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim. Aconteceu, aconteceu. Vão olhar para você e falar assim, mas essa era Noemi? Essa é a Noemi que saiu daqui rica e voltou pobre? Foi. Mas eu estou debaixo da autoridade do Senhor e o Senhor reescreve história. Essa é a Noemi que saiu aqui com seus filhos, casada e agora está viúva, porque isso é acusação do inimigo. O inimigo muitas das vezes quer olhar e falar assim, mas é você? Você está fazendo isso? Mas você está fazendo dessa forma? Não é você que fazia tal coisa? Não era você que vivia assim? Não era você que tem um passado lá em Moabe? Você fala, inimigo, aqui não. Eu vivi em Moabe, mas agora eu moro em Belém. Eu vivi tudo que Moabe permitiu, mas eu escolhi agora viver em Belém. E quem está em Belém? Belém é a casa do pão. Belém é a casa da novidade. Aqui a gente vai ver que Ruth, ela encontra um remidor, porque era assim que a história acontecia. Uma mulher viúva que não tinha mais os filhos, que seria o irmão do seu marido para casar, ela podia, alguém que era da família mais próxima, casava com essa viúva, restituía a vida dela, dava um lar para ela, e é isso que aconteceu com Ruth. Ela encontra Boaz, ela não encontra, e aqui eu ainda aplico isso sobre as nossas vidas, ela não encontrou sentadinha não, ela volta, ela faz a escolha, ela encontra a renúncia, ela volta para Belém, mas ela vai colher. O colher significa esforço. Ela vai lá, é lá na era, é lá na colheita, é lá no esforço que ela encontra Boaz. Não é sentadinha na frente da casa dela ou sentada junto com a sogra dela e falando, olha, vai cair do céu uma providência. Eu creio que o Senhor pode, mas o Senhor nos chama para se esforçar um pouquinho mais. Se Ruth não tivesse ido colher as espigas, ela não tinha encontrado Boaz. Então nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte para que o Senhor nos abençoe. O Senhor, eu costumo falar em casa, o Senhor não faz aquilo que é para mim e você fazer. A sua parte é sua. Aquilo que você tem para fazer, é você que tem para fazer. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, é para você fazer. Enquanto você faz, Deus vai tratando. Enquanto ela estava na colheita, o Senhor permitiu Boaz chegar lá e enxergar ela, porque tinha tantas outras pessoas na colheita, mas Boaz chega lá e fala, quem é essa moça? Quem é que essa moça está colhendo? E já de benevolência para ela, já fala, deixa ela colher mais. E vai desde lá, já vai olhando. E isso nós podemos aplicar para as nossas vidas. Não tem colheita sem esforço. Se você quer colher novidade de vida, esforça-te, mulher. Para ter fé a gente precisa esforçar. E o esforçar muitas das vezes não é a força física. Muitas das vezes o esforçar é o esforçar aqui de joelho. Às vezes nós precisamos fazer algo, mas na maioria das vezes o esforçar é acordar no domingo e vir na escola bíblica, é vir no culto de ensino, é vir durante a semana, é onde tiver um grupo de oração a gente está junto. Isso é esforçar no mundo espiritual. Enquanto eu me esforço, o Senhor vai trabalhando. Enquanto eu me esforço, Ele vai me encontrando. Enquanto eu me esforço, Ele vai gerando um Boaz para ser o remediador da sua vida. Oh, aleluias. Eu não sei, é um culto de mulheres, e eu repito a frase que eu comecei falando, eu não te conheço, eu não sei porquê e como você entrou aqui, mas uma coisa eu sei, o Senhor, Ele está te convidando para um algo a mais. O Senhor está te convidando para deixar de lado o que está te ferindo, para deixar de lado tudo aquilo que você muitas das vezes olha e fala, Senhor, olha a minha história como foi difícil. E o Senhor fala, eu sei, filha,
Eu sou o único que sei realmente, porque eu sou um Deus que sonda o coração, que vê sentimento, que vê as lágrimas no banheiro, as lágrimas no travesseiro. Muitas das vezes ninguém enxerga, mas o Senhor te enxerga, o Senhor te vê, o Senhor é quem te sustentou. E hoje Ele chama a mim e a você para falar: olha, caminha mais pertinho, vem para um passo de fé, vem para Belém, porque em Belém vai ter filho, Belém tem madre aberta, Belém tem provisão, Belém tem salvação, Belém tem restauração, mas você só vai viver em Belém se você escolher sair de Moabe. Você só vai viver as bênçãos que tem em Belém se você escolher não olhar mais para trás, sair de tudo aquilo que te oferecia como conforto, mas viver o confronto que é todos os dias, porque viver na presença do Senhor é confrontar o meu eu e as minhas vontades todos os dias, é abrir mão das minhas vontades, do meu querer todos os dias, e falar: Senhor, eu abro mão daquilo que eu pensava que era o melhor para mim, mas eu escolho viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor, Ele tem infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque nós, a Bíblia fala, se nós mulheres, para nós mulheres isso, se um filho, para nós que somos mãe, parece que a gente tem tudo aflorado os nossos filhos, né? Se os nossos filhos pedir algo para nós vamos querer dar. Se nós que somos falhos, se o seu filho pedir pão, a gente vai dar algo de ruim? Não vai. Imagina o nosso Deus. O Senhor, Ele tem algo de melhor do que você pensa. O Senhor tem além daquilo que você está pedindo. Mas não tem como viver o novo do Senhor sem renúncia. Não tem como viver o novo do Senhor sem escolher viver em Belém e abandonar Moabe. Essa é a palavra que o Senhor gerou ao meu coração. Eu gostaria, com a permissão do pastor, pedir para você se levantar. Essa palavra, eu sei que não saiu ninguém pulando, mas eu também sei que ela teve direção. A palavra, ela não volta vazia, porque o dono da igreja é o Senhor, o dono da casa é o Senhor, o dono da palavra que gerou o meu coração é o Senhor, e o Senhor sabe o coração que precisava ouvir essa palavra. E eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que eu deixei no meu passado. Senhor, o Senhor sabe o que eu vivi lá em Moabe. O Senhor sabe que muitas das vezes o confronto de Moabe acontece ainda na minha vida. O Senhor sabe que muitas das vezes o desejo de voltar para Moabe ainda acontece na minha vida. Mas, Senhor, eu escolho nessa noite viver o novo lá em Belém. Senhor, eu escolho nessa noite viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero orar com você nessa noite, Jesus. Senhor, eu trouxe para essa casa aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que de mim mesmo, Espírito Santo, eu não posso nada, porque eu sou dependente de Ti. Quem faz é o Senhor, quem age é o Senhor, quem sopra é o Senhor. Pai, mas eu sei que nessa noite há corações precisando de um tratamento especial. Eu sei que nessa noite tem coração precisando que o Senhor a visite. Visita de forma diferente. Senhor, não visita com entusiasmo apenas, mas visita com transformação. Que mulheres venham a ser transformadas nessa noite. Que o desejo de buscar por Belém venha a reavivar no coração daquela que está entristecida. Senhor, aquela que estiver passando por momentos difíceis, que o Senhor venha ser a força. Aquela que está com desejo no coração de largar tudo, que nessa noite venha soprar alegria, sopra renovo, sopra ânimo, sopra no meio dessas mulheres, que elas possam ser verdadeiramente mulheres de fé, mulheres que buscam, mulheres que entendem que o processo é permissão do Senhor. O que passou é permissão do Senhor e ela não estava sozinha. Oh, labasuriande candalas, ande canta, labasuriande candalas. Oh, aleluias, oh, mulher. O Senhor manda te falar, mulher. Você não estava só, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava do seu lado, o Senhor te visita.
O Senhor faz você revisitar o seu Moabe só para você enxergar que você passou, mas você está em Belém. Escolha estar em Belém. Escolha estar em Belém, porque em Belém o Senhor tem novidade de vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba renovo sobre a vida, receba ânimo, receba força, receba um avivamento do Senhor, porque só Ele pode dar, só Ele pode transformar, só Ele pode te fazer tomar a decisão de não querer viver mais como Moabe, mas de viver aquilo que Belém tem para te oferecer. Aleluias, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tome o seu assento. Nós já vamos terminar. Ouvimos bem esta palavra. Quantos ouviram bem esta palavra? E a palavra que eu ouvi é essa: ou você escolhe Moabe, ou você escolhe Belém. O que você tem escolhido? A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é de escolha. Você escolhe. E aquilo que você escolhe é aquilo que você vive. Aí, se você escolher viver na vida que você está vivendo, você vai viver toda a vida. Porque nós vivemos por fé, não vivemos por vista. E aquilo que você vive, e aquilo que você escolhe, é aquilo que você é diante de Deus. E não somente diante de Deus, mas diante da sociedade. Então, se é por fé, vamos usar a fé em nosso favor, e vamos escolher cada dia Belém. Vamos sempre estar animado, porque eu vi uma palavra nessa noite, e eu aprendo esta palavra todos os dias, que desistir, nós ouvimos isso, jamais vamos desistir, parar, nunca.